paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, glória a Deus por Jesus Cristo, meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida, amém? Nós vamos estudar, né? Começamos a estudar juntos o livro de Gênesis, já passamos por Provérbios, Salmos e agora o Senhor Jesus colocou no meu coração para a gente estudarmos Gênesis, amém? Já fiz a introdução, em vídeos anteriores você pode voltar e ver a introdução do livro de Gênesis. Mas agora eu quero falar, né, sobre Caim e Abel, dois irmãos, filhos de Adão e Eva. Quantas vezes pais, né, garota pequenininha, quantas vezes pais de dois filhos têm exclamado: nunca houve duas crianças tão diferentes como essas. Adão e Eva poderiam muito bem ter sido os autores de comentário como esse. Aparentemente, Caim sentiu-se em competição frontal com Abel. Isso levou a uma rivalidade nunca solucionada, resultando em tragédia maior. Caim tornou-se agricultor e Abel pastor de ovelhas. No entanto, foi a oferta deles e não a ocupação que revelou a verdadeira natureza do seu caráter. Abel fez as coisas de acordo com Deus, segundo ele requeria. Ele é caracterizado de inocente em Mateus 23:35. E em Hebreus 11:4 diz que a oferta dele, ou seja, a oferta de Abel, foi oferecida pela fé. Caim, por outro lado, fez as coisas do jeito dele. Judas sugere que o jeito ou o caminho de Caim era de rebelião, tá lá em Judas 11, ou seja, né, de desobediência. Rebelião é desobedecer, é não respeitar a autoridade construída. Deus é a autoridade maior do universo. Caim levou uma oferta dos produtos do campo, enquanto Abel levou cortes gordos de carne dos seus melhores cordeiros. O altar de Abel deve ter sido feio, agressivo, à vista, por causa das carcaças ensanguentadas estendidas sobre o mesmo. Mas o sangue fazia parte do plano de Deus, segundo Hebreus 12:24. E que a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Deus sabia que Adão e Eva iriam desobedecer e com isso o pecado entrar no mundo e com ela a morte. O último inimigo a ser vencido por Jesus é a morte. Ou morte, não está a sua vitória. Jesus venceu. Então o Senhor sabia que nós iríamos pecar, porque a Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados com Ele, gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, pela fé em Jesus Cristo, nós somos reconciliados com Deus novamente. Pela fé em Cristo Jesus, somos perdoados dos pecados. Quando Abel ele matou o cordeiro ali já estava ali apontando para o plano de Deus para nossas vidas. Que antes de Deus nos formar no ventre de nossas mães, que antes do Senhor, né, fazer Adão e Eva, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo o Cordeiro de Deus foi entregue. Então a graça, o favor imerecido de Deus nos alcançou antes mesmo do Senhor nos trazer a existência, para a glória de Deus. Amém? A oferta de Caim tinha o potencial de ser bonito. Imagine produtos frescos, colhidos no jardim naquela hora, frutos vegetais, flores, cereais, provavelmente arranjados com amor e arte. Talvez Caim quisesse ser aceito por Deus à base de seus méritos, ou seja, à base dos esforços, né? Quem sabe não quisesse ter um relacionamento com Deus à base de sacrifícios sedentados. Quando Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, Caim ficou furioso. Mas Deus não rejeitou Caim por causa da sua raiva. Deus argumentou com ele até esse ponto. Deus ofereceu outra oportunidade a Caim para mudar sua mente e aceitar a graça divina. Mas Caim se recusou, com inveja de Abel, cuja oferta tinha sido aceita por Deus, e furioso,
Porque Deus havia rejeitado a oferta dele, Caim matou seu irmão. Caim tentou esconder o seu terrível pecado, mas Deus não se deixou enganar. Deus confrontou Caim com o crime e, consequentemente, o puniu por toda a vida com exílio. Caim passou o resto da vida como estrangeiro, perambulando em terras distantes da sua família. Mas Deus protegeu Caim, mesmo quando este esteve em exílio. Deus colocou a sua marca sobre Caim para que não fosse morto. Amém? Então, quando o Senhor rejeitou a oferta de Caim e aceitou de Abel, porque o que Abel fez é matar o cordeiro ali, né? E tinha sangue ali, então o sangue representava o plano de Deus para nossas vidas. O favor imerecido, a graça de Deus sobre nossas vidas. Que o próprio Filho de Deus, Jesus, ele se entregou até a morte, morte de cruz, por amor às nossas vidas. Quando Caim caiu sebrante por inveja, por raiva, por ódio de Abel, o Senhor falou assim, olha, o pecado está batendo a porta. Mas basta você dominar, porque Deus nos deu o livre arbítrio. Caim não quis ouvir a voz de Deus. Ele chamou Abel, vamos ao campo, e lá matou seu irmão. E pensou que podia esconder isso do Deus Todo-Poderoso. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Para ele é como se fosse o agora. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Pontos fortes e revisações. Quando, voltando aqui, quando o Senhor fala com Caim assim, Caim, cadê seu irmão? Aí Caim fala assim, não sei, não sou responsável pelo meu irmão. E Deus fala com Caim assim, o sangue do seu irmão clama a mim. A gente não pode esconder nada de Deus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Amém? Então vamos lá. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus é a boa notícia. Pontos fortes e realizações. Desculpa, um pouco d'água. Abel foi obediente a Deus. Abel é o primeiro herói mencionado na lista dos heróis da fé de Hebreus 11. Ambos os filhos desenvolveram habilidades e trabalharam arduamente nas ocupações escolhidas, ou seja, Caim era agricultor e Abel era pastor de ovelhas. Pontos fracos e falhas. Caim insistiu em fazer as coisas do jeito dele. Quando rejeitado, Caim com raiva. Não. Caim insistiu em fazer as coisas do jeito dele. Quando rejeitado, Caim reagiu com raiva. Caim permitiu que a raiva o levasse a cometer o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. Lições para a nossa vida. A nossa justiça está baseada na nossa disposição de seguir o programa de Deus pela fé. Sentir raiva não nos separa de Deus, a não ser que expressemos a raiva de maneira destrutiva. Embora tentemos esconder os nossos pecados por algum tempo, a justiça de Deus prevalecerá. Versículo principal. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que o de Caim. Pela fé, ele conseguiu a aprovação de Deus como homem correto, tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas. Por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, 4. Amém. O relato de Caim e Abel encontra em Gênesis 4. Ambos igualmente são mencionados em Hebreus 11, 4 e 1 João 3, 12. Somente Caim é citado em Judas 11. De Abel se fala em Mateus 23, 35, Lucas 11, 51 e Hebreus 12, 24. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Ore pela minha vida, em nome de Jesus. Amém.